A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amados, estamos falando durante esse mês, durante esse ano todo, nós estamos falando sobre derrubar todas as muralhas, não é? E durante esse mês agora para o de maio, está sendo o mês da família. Mas como Deus nos deu esta palavra, né? Essas ministrações para estarmos falando acerca da mudança da mente, nós vamos estar também nesse mês falando sobre mudança de mente, não é? E hoje nós queremos falar sobre mais uma coisa na mudança de mente, né? Mudança de mente, mas estamos falando sobre o desânimo, né? Tirando todo o desânimo. Naquela semana retrasada foi libertando-se de toda mentira. E hoje é tirando todo o desânimo. Amém, amados? Não é? E isso também são coisas, porque assim, alguém na igreja, ou pelo menos eu nunca vi, fui nascido na igreja, mas eu nunca vi ninguém ser excluído, né? As igrejas que têm o hábito de excluir pessoas, né? Eu nunca vi ninguém ser excluído porque estava desanimado. Não é? E, no entanto, a gente vai ver muita gente desanimada. Não é? E até, irmãos, é um negócio assim tão terrível, porque o desânimo em si, alguém pode estar desanimado ou ficar desanimado por alguma coisa, como até a pastora Zeli falou algumas coisas aqui o outro dia, né? Todos nós, por algum motivo, por alguma situação, podemos ouvir o desânimo sobre a nossa vida. Agora, nós não podemos nos prostrar e permanecer desanimados. Amém, amados? Não é isso? Agora vai vir, assim como o medo, assim como uma série de coisas que vão acontecer, né? E que nós vamos passar por isso porque estamos vivendo aqui neste mundo. Não é isso, irmãos? Ainda não fomos para os céus, estamos vivendo aqui, e enquanto vivermos aqui na terra, vamos estar passando por todas essas coisas, tá? Agora, nós não podemos permanecer prostrados, não podemos permanecer com medo, não podemos permanecer mentindo a gente nem deve, isso não deve nem acontecer, já que a mentira é pecado, amém, amados? Mas então vamos estar falando alguma coisa dentro desse tempo aqui, sobre essa questão. Então diga, mudança de mente. Desânimo. Retirando ou libertando-se de todo o desânimo. Chegou na hora. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em Romanos 12:2, que é o texto que nós estamos usando como texto base, né, de todas essas ministrações. E eu peguei aqui a tradução na linguagem de hoje. É a nova tradução na linguagem de hoje. Então abra sua Bíblia para você acompanhar. E aqui fala bem diferente, mas eu trouxe nessa versão hoje aqui para nós entendermos melhor um pouquinho essa questão, né? Entendermos melhor aquilo que Deus, na realidade, está falando conosco nesses dias. Podemos ler, amém? Então vamos lá, diz assim, estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje. Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu vou repetir. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E em 2 Coríntios 5:17, também nessa versão, está escrito assim aqui: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Logo, amados, eu e você precisamos retirar da nossa mente, do nosso interior, tudo aquilo que Satanás outrora usava para nos desanimar, para nos paralisar, para roubar a nossa paz e para impedir a manifestação da bênção de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí, amados, em si falando disso, né, do desânimo, tá? Vamos
agora continuar com a Bíblia e vamos lá para Deuteronômio 31, versículo 2. Vamos ler os versículos 2, 3, 7 e 8. Não tem como, em se falando disso, de desânimo, nós não lembrarmos de Josué, o homem tremendo, o homem de Deus tremendo, que foi Josué. Então, Deuteronômio 31, os versículos 2 e 3, 7 e 8 dizem assim: E disse-lhes, da idade, isso era Moisés relatando, Moisés falando. E disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse, não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. E chamou, aí o versículo 7, e chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Irmãos, o que nós estamos lendo aqui em Deuteronômio 31, versículos 2, 3, 7, 8, é Deus delegando a Josué a condição de condutor do povo de Israel, viu, amados? Tá? Para o quê? Para entrar, para possuir a terra prometida. Então, havia uma convocação, uma ordenação de Deus específica para Josué entrar na terra prometida, conduzindo todo o povo de Israel. Mas, amados, nós vemos que lá em Josué primeiro, né, os versículos 7, 8 e 9, nós vamos ver Deus falando para Josué, tá? Deus ali, sabe, procurando levantar Josué. Por quê? Porque Josué, apesar de ter uma promessa de Deus sobre aquilo que Deus iria fazer através da vida dele, agora Josué se encontrava desanimado, diga, desanimado. Josué se encontrava enfraquecido, se encontrava sem forças. E aí Deus fala para ele, pelo menos por 3 vezes nesses versículos: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, se levanta, esforça-te, não te mandei eu, levanta-te, esforça-te. Irmãos, e aí eu fui, né, dar uma olhadinha, dar uma pesquisada no nosso amigo Aurélio em relação a desânimo. Desânimo é falta de ânimo, falta de energia, é desalento. O que é desalento, pastor? É falta de alento, é falta de inspiração, é falta de força, de coragem, de sustento. Então, quando alguém está desanimado, essa pessoa está sem força, ela está sem coragem, ela está sem sustento, ela está sem base, ela está sem inspiração. Você está entendendo, amados? Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: ainda bem que você não está desanimado. Glória a Deus, aleluias. Mas, queridos, por que nós precisamos também mudar a nossa mente em relação ao desânimo? Por quê? Muitos de nós, a pastora Zeli estava falando aqui no momento da oferta sobre casas, né, ou sobre pessoas que às vezes está lá, paga uma conta agora, não paga outra, aí a luz é cortada, e o gás acabou, e a pessoa não tem dinheiro, e aquela coisa toda. E algumas pessoas estão vivendo esse tipo de coisa hoje, porque vivenciaram isso lá atrás. Entendeu, amados? E aí cresceram, tá? Foram conduzidas por limites. E elas cresceram vivendo uma vida limitada, né? Vivendo dentro dessa má condição, que eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições. E aí, de repente, essa pessoa se vê, ou esse casal, essa família se vê vivendo dentro das mesmas condições que os seus pais viveram no passado. E, amados, eu e você não amamos os nossos pais, amém? Ainda que morreram, mas nós os amamos e tal, então amamos os nossos pais, né? Temos um amor por eles. Agora, nós não temos, queridos, que repetir os fracassos dos nossos pais, amém?
Você não tem que repetir. Você não tem que viver, ainda que eles, na ignorância, os teus pais na ignorância, tenham lançado palavras de maldição sobre você. Ah, você está vendo? Teu casamento vai ser igual ao meu. Ah, você está vendo? Você também vai ser endividado como seu pai e tal. Ainda que isso tenha acontecido, nós podemos, em nome de Jesus, lançar fora, anular todas essas maldições sobre as nossas vidas. Amém, amados? E aí, queridos, por conta de algumas coisas dessas, né, veio o desânimo. Por quê? Queridos, quando há uma falta na nossa vida, perdeu alguém, perdeu uma pessoa, né, perdeu um ente querido, perdeu um bem, isso, em algumas vezes, não acaba por gerar um certo desânimo no nosso interior? Não é? Uma enfermidade. Alguém vai no médico e tem a notícia de que está com uma enfermidade, né? E ainda que o médico diga, mas olha, isso é benigno, mas a pessoa fica enfraquecida, ela fica desanimada. E aí, queridos, diga para quem está do seu lado, você pode até desanimar por um momento, mas você não pode permanecer desanimado. Amém, amados? Glória a Deus. E aí, por que nós precisamos mudar a nossa mente? Porque, como eu falei, às vezes crescemos em lares que tudo que acontecia lá, ou a maior parte das coisas que aconteceram, né, foram coisas que geraram desânimos para nós, ou desânimo para nós, em relação a algumas áreas da nossa vida. Essa semana eu estava ouvindo um debate em que a pessoa que mandou a carta para lá, para aquela rádio, né, ela dizia que de maneira nenhuma ela queria casar. E aí começou-se a questionar uma série de coisas em relação àquilo ali. E aí se entendeu que aquela moça, né, ou dentro das coisas que ela escreveu, que ela não queria casar. Por quê? Porque talvez os casamentos que ela teve como referência na sua criação foram casamentos horríveis, foram coisas horríveis, né? Então ela estava naquela dificuldade. Uma outra pessoa também que não queria ter filho, que de maneira nenhuma não queria ter filho. Quer dizer, isso por quê? Em função de alguma experiência. Até eu e a pastora Zeli estávamos conversando, e aí falando, pode até ser alguém que foi criada num lar em que ela era a filha mais velha e tinha que cuidar dos outros irmãozinhos menores, e era cobrada daquilo e tal, e aquela coisa toda. Aí a pessoa, aquela mulher cresceu, eu não quero ter filho, isso é muito problema. Então, quer dizer, são situações que às vezes acontecem, que aconteceram lá no passado, e que Satanás, como é repetitivo, ele vai procurar pegar aquelas situações, aquelas coisas, e principalmente que não foram boas, para tentar repetir nas nossas vidas. Mas isso está anulado em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. E aí, queridos, né? Quando alguém tem uma perda, como foi o caso de Josué. Josué tinha já uma promessa de Deus de que ele seria a pessoa, o homem de Deus que estaria conduzindo o povo para entrar, para possuir Canaã, a terra que havia sido prometida já a Abraão, a Isaac e a Jacó. Josué já tinha essa promessa sobre a sua vida. Só que, naquele momento em que Moisés é morto, Moisés morreu, agora Josué estava o quê? Desanimado. Ele estava talvez frustrado, né? Ele estava ali sentindo-se fraco. Viu, amados? E não é diferente conosco. Quantas não são as vezes que, apesar de termos, Bianca, uma promessa de Deus sobre a nossa vida naquela área, mas por não vermos acontecer, ou talvez por olharmos para aquela situação e vermos cada vez mais distante de nós, ou cada vez mais distante da solução, isso acaba gerando desânimo na nossa vida, no nosso interior. Amém, igreja? Amém. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para que todo desânimo, toda pontinha de desânimo que talvez haja no teu interior, na tua mente, porque a mudança de mente nesse contexto se faz necessária por quê? Queridos, você não tem que andar desanimada. Nós não temos que andar ou viver conformados com uma situação ruim na nossa vida, não. A palavra de Deus nos ensina o quê? A não nos conformarmos,
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, somente a partir do momento em que nós permitirmos que o Senhor renove a nossa mente, aí nós poderemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.